Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist Cálculos em Química. Se você está procurando uma sequência didática que te ajude a estudar exercícios de cálculos em Química, essa playlist pode te ajudar. Vamos dar uma olhada? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. Vamos à questão do dia. A questão de hoje, questão número 15, foi retirada da prova da FUVEST de 2019 e esse é o enunciado. O enunciado é muito grande, eu tive que reconfigurar para ele caber todo nesse slide. Então a gente vai começar a leitura da questão, para começar, como sempre. Muitas atividades importantes para o desenvolvimento tecnológico humano requerem soluções secas, ou seja, sem água. Há muitas formas de eliminar a água de um líquido, mas eliminar praticamente todas as moléculas de água pode ser uma tarefa difícil. Um material poroso chamado peneira molecular é capaz de capturar a água muito eficientemente. Aluminosilicatos são materiais microporosos e, dependendo do diâmetro de abertura do volume dos poros, podem funcionar como peneiras moleculares para a água. Um aluminosilicato com diâmetro de abertura de poro igual a 0,4 nanômetro está representado na figura 1, e aqui você pode ver a figura 1, e nessa figura 1, o diâmetro indicado, comentado. O item A fala pra gente: considere uma peneira molecular hidratada de forma molecular gigantesca, qual a porcentagem em massa de água desse material. Item B, considerando que cada mol de peneira molecular tem um volume ao redor de 120 centímetros cúbicos disponível para a captura da molécula de água, calcule o volume de uma molécula de água e o número de moléculas de água que pode ser retido em 1 mol de peneira molecular. E letra C, uma molécula de água tem uma distância entre os átomos de oxigênio e hidrogênio de 96 pm e a distância entre os átomos de hidrogênio de 150 pm. Considerando as orientações apresentadas na figura 2, calcule, em cada caso, qual o menor diâmetro de abertura do poro, expresso em um número inteiro em pm, que uma peneira molecular deve ter para capturar a água. Demonstre os cálculos, desconsidere os raios atômicos. E você tem aqui a figura 1, a figura 2, indicando a orientação 1 e a orientação 2, e ainda, no final da prova, no final dessa questão, o note e adote as massas molares da peneira 365, massa molar do hidrogênio e do oxigênio, densidade da água, número Avogadro e ainda o que significa 1 pm em metros. Bom, agora que lemos o enunciado, eu vou, diferente nos outros exercícios dessa playlist, eu colocava todo o enunciado num cantinho só, agora não é possível isso. O que eu vou fazer é eliminar os pedaços aqui e resolver as questões. Então, começando aqui, liberando espaço para resolver o item A, a gente vai começar a resolver esse item calculando a massa molar da água. Para calcular a massa molar da água, a gente faz 2 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, e acha a massa do oxigênio, e na sequência, esse 16, a gente soma com 2, deu 18. Estou multiplicando aqui por 4,5, porque a fórmula aqui está indicando ó, 9 sobre 2 de H2O. 9 sobre 2 é 4,5. Então, multiplicando essa aqui, 18 vezes 4,5, deu 81 gramas, que é a massa da água, que contribui na massa molar dessa substância toda. O note e a dot mostra pra gente que a massa molar dessa substância é de 365 gramas, ou seja, existe 365 gramas em cada 1 mol. Essa é a massa toda, isso é 100%. 81 gramas é a contribuição que a água fez. Então, quanto é a porcentagem de água? Então, o item A é isso. A gente vai pegar a massa toda, que o enunciado deu, a gente nem precisa calcular, dizer que é 100%. Pega a massa de água e não esquece de multiplicar por 4,5, porque está escrito aqui 9 sobre 2, que significa 4,5. A gente acha a massa da água e agora, numa regra de 3, a gente descobre quanto que é a porcentagem de água nessa fórmula desse composto, 22,2. Moçada, aqui nesse vídeo eu não vou montar respostas, eu vou ensinar a fazer e você deve montar respostas. Questões discursivas de alguns vestibulares como esse, por exemplo, extremamente concorrido, vale a pena montar resposta. Mas não é para você enrolar na resposta. Monte resposta. A pergunta é: qual percentual em massa de água desse material? Responda. Percentual em massa de água é de 22,2%. Pronto. Respondeu a pergunta e não embaçou. Como é que você justifica? Deixa o cálculo. O VEST quer ver como você fez. Se você errar um pouquinho na conta, pode ser que você não tire 0. Não estou te dizendo que você vai tirar a inteira, não. Estou te dizendo que pode ser que você não tire 0. Esse é o item A, agora a gente vai resolver o item B. Vou pegar o item A, vou diminuir o tamanhozinho um pouquinho, cortar aqui nesse cantinho.
Vamos fazer o item B. No item B, olha o que nós temos. A gente sabe que um mol de peneira cabe 120 centímetros cúbicos de água, porque o enunciado falou disso. Tá aqui, ó. Cada mol de peneira tem um volume ao redor de 120 centímetros cúbicos de água. Então, cada um mol de peneira tem ali 120 centímetros cúbicos de água. Então, o que nós vamos fazer? Sabendo que a densidade da água é de 1 grama por ml ou 1 grama por centímetro cúbico, 120 centímetros cúbicos equivale a 120 gramas de água. Sabendo que 120 gramas de água nós vamos chamar o velho varal. E olha só, um mol de água tem 18 gramas tem 6 vezes 10 é 23 moléculas de água. 120 gramas de água, quantas moléculas temos ali? A gente vai fazer mais uma regra de 3 e chegamos em 40 vezes 10 é 23 ou 4 vezes 10 é 24 moléculas de água que cabe em 1 mol de peneira molecular. E ainda, para responder no item B, a gente sabe que esses 120 centímetros cúbicos é o volume de 4 vezes 10 é 24 moléculas. E a gente quer saber de uma molécula. Então, o texto pediu no começo aqui, mas a gente vai responder os dois. Em uma molécula, qual que é o volume de uma molécula? Efetuando os cálculos aqui, multiplicando em cruz, a gente vai chegar em 3 vezes 10 a menos 22 centímetros cúbicos, é o volume de cada uma molécula de água. E agora, para responder o item C, eu vou tirar o A e o B daqui, o enunciado. Subiu um pouquinho o item C e agora a gente vai fazer os cálculos. O texto enunciou para a gente que a distância entre oxigênio e hidrogênio 96 pm. Vou marcar isso aqui, ó. Entre o oxigênio e hidrogênio 96 pm, tá aqui marcadinho. E a distância entre os hidrogênios 150. Então, H com H, 150 pm, tá aqui. Bom, o que a gente vai ter que fazer aqui é meio parecido com o que você faz lá na sua aula de matemática. Vou transformar isso aqui em um triângulo retângulo, aqui o ângulo de 90 graus, e essa medida aqui que eu estou passando o mouse em cima, vou chamar de altura. E para isso eu vou aplicar aquela famosa fórmula da hipotenusa. 96 ao quadrado é igual a h ao quadrado, que é a altura, mais 75 ao quadrado, que é a metade dos 150. E aí, então, a gente vai fazer esses cálculos todos aqui, eu vou ganhar um pouco de tempo na resolução, e vou chegar em número 3.561. Chegando nesse número, moçada, quero deixar um alerta. 3.591 é um número com raiz, sim. Porém, está aproximadamente, sem fazer a calculadora, esse número vai dar muito próximo de 3.600. E 3.600 tem uma raiz inteira, que daria 60. Então, eu vou dizer que essa altura vai dar aproximadamente 60 pm, que é a medida que a gente está usando aqui. Então, na orientação do tipo 1, a água vai entrar no poro uma distância de 60 pm, que é o tamanho da altura que vai entrar por aquele poro. Quando a água entra nessa orientação, aqui vai ser um pouco mais rápido, é a distância entre os Hs é 150, então essa é a orientação 2, né, que a molécula de água entraria pelo poro. Então, mais uma vez, eu quero chamar a atenção de vocês que aqui você deve também montar a resposta. A demonstração dos cálculos está feita e você monta a resposta respondendo a pergunta, né? A pergunta era... qual o menor diâmetro de abertura do poro? O menor é a orientação 1, porque aí o diâmetro de abertura do poro é 60 pm, que a água poderia entrar por aquele poro. Você responde sua pergunta, deixa seus cálculos e entrega para a FUVEST. Bom, essa foi uma questão de 2019. Esse é o final dessa questão, é também o final desse vídeo e é também o final de uma sequência importantíssima. Então, se você ficou até o fim desse vídeo agora, você vai saber que nós acabamos de terminar a sequência de mol aos exercícios mais complexos de mol. Foram 15 questões de mol. Nossa próxima sequência de questões envolvem cálculos, envolvendo fórmulas químicas. Então eu espero vocês para a próxima sequência dessa mesma playlist. Até o próximo vídeo.